15 horas e 30 minutos do dia 14 de fevereiro de 2026. Esperamos que até o momento que este conteúdo chegue aos ouvintes, às pessoas que nos acompanham, que nos assistem, os números sejam os mesmos. 14 mulheres mortas, 45 dias do ano praticamente. Uma mulher a cada 3 dias é morta por um homem que de alguma forma entende que tem o direito de tirar a vida de uma mulher. 14 feminicídios no Rio Grande do Sul em 2026, até o momento em que gravamos este diálogo, esta conversa que se faz necessária. Cláudia, Anete, Cíntia, junto comigo, Luciana, eu não gostaria de estar falando sobre este tema tão tenso, infelizmente necessário. Eu confesso que enquanto jornalista, nos últimos dias eu cheguei a me questionar se não seria o caso de adotarmos algo que aprendemos diante do suicídio, que por muito tempo se defendeu que não deveria ser noticiado e que até hoje, quando noticiado, precisa estar acompanhado de orientações, de suporte, de auxílio para pessoas que estejam em sentimento semelhante. Em algum momento me questionei se não estávamos, enquanto veículos de comunicação, enquanto redes sociais, mecanismos de comunicação, criando uma corrente onde, de alguma forma, outros heróis, entre aspas, se inspirem, né? Outros homicidas se sintam na possibilidade de terem visibilidade, destaque e cometendo mais crimes. Confesso que isso chegou a passar pela minha cabeça e ao mesmo tempo pensei, não, mas a função do jornalismo é trazer a realidade da sociedade, os fatos, justamente para que as pessoas possam estar cientes do que ocorre, para que estas situações não fiquem no anonimato e que não se percam vidas. Mas sabe, Luciana, eu me solidarizo com o seu pensamento, porque me passou exatamente a mesma coisa pela cabeça. Se o fato da gente ver nos noticiários tantos casos de feminicídios não está levando a justamente multiplicar mais ainda os casos de feminicídio. Eu cheguei a pensar na mesma coisa. Sim, porque parecia algo assim, quem é o próximo? Exatamente. Quem é a próxima? Parece que há, no momento, uma autorização para que se mate mulheres, né? E aí eu queria, e no começo assim, do nosso programa aqui, mencionar que a gente está imersa, né, em noticiários como esse, mas eu queria lembrar daquele caso do Epstein, tá? Porque falando de horror, de abuso, de estupro, né, que está acontecendo, que é o caso desse financista bilionário dos Estados Unidos que manteve uma rede de abuso, né, uma rede de abuso sexual que explorava sexualmente meninas e adolescentes por décadas. E que fique claro que isso não era uma coisa que se restringia aos Estados Unidos, já tem vínculos com o Brasil, e que com ele outros não atuava países. Sozinho, não atuava sozinho, era uma rede de gente muito poderosa. Inclusive, ele faleceu em 2019. Exato, na prisão, porque tinha sido preso, né? E a própria morte dele é uma morte que não ficou muito clara, que forjaram um suicídio que ninguém quis investigar muito não para saber se era, ficou por isso mesmo, mas sinais claros de que não foi bem isso. Uma rede imensa, Cláudia, e me surpreendeu muito porque a única pessoa que foi presa, né, que foi condenada a 20 anos de prisão, foi uma mulher, né, uma mulher que trabalhava com ele recrutando essas meninas. Né? Como a gente vê em outros casos também, né, qual era o caso da avó que entregava o piloto de avião que foi preso essa semana. Esse caso nós nem estamos lembrando. Um piloto de avião foi preso porque ele também aliciava menores, abusava, com chantageava não, né? Recompensava financeiramente familiares
que participassem desse processo. uma E pessoas avó que foi provavelmente com necessidade também financeira e que acabaram ali. E o outro caso que a gente mencionou no outro podcast, que aconteceu recentemente, que vale a pena citar aqui também, que é esse homem de Goiás, que matou os seus 2 filhos e matou a si mesmo, alegando, mas pelo que se sabe, em função de uma traição da mulher. E a sociedade culpabilizando esta mulher, dando mais peso a uma suposta traição dela, mais do que o homicídio praticado com 2 crianças, praticado por quem deveria proteger. É um crime que tenta culpabilizar a mulher, e a gente volta àquela velha história da honra masculina, né? Homens matam a mulher por uma suposta honra, assim era antigamente, mas parece que agora, né, pela própria honra, ele mata os filhos dela para imputar um sofrimento. Jogadas ao fogo, né? Jogadas ao fogo. Desculpa, até não queria ficar no celular, mas eu precisava me lembrar. Eu precisava me lembrar de mais uma coisa que eu vi essa semana e que vai até nessa linha do que vocês vinham falando, de o quanto aquilo que a gente fala e divulga está estimulando mais pessoas a cometerem crimes, ou está fazendo mais investigações e mais pessoas denunciarem. Pode ser isso? Sim. Né? Sim. E Cláudia, tem um outro aspecto. Eu assisti muitos conteúdos nas últimas horas sobre essa temática, e muitas pessoas trazendo reflexões muito apropriadas e necessárias. E aí entra a questão também da medida protetiva, né? Que agora está sendo bastante banalizada no sentido assim, porque muitas dessas mulheres tinham medida protetiva contra os homens, né? Os assassinos que cometeram esses atos, esses assassinatos. E essas medidas protetivas não protegeram. Exatamente. No entanto, eu vi a fala de uma delegada que enfatizou muito, muito, muito que está se esquecendo de quantas vidas estão sendo preservadas por conta das medidas protetivas. Quantos homens, diante de uma medida protetiva, tiveram medo, conseguiram buscar apoio, conseguiram, daqui a pouco, se conscientizar do impacto que teria, e que não mataram por conta disso. Sim, com certeza. Então não podemos, presos, exato, então não podemos desfazer, invalidar totalmente a ação da medida protetiva. Cláudia, não deixamos a Cláudia concluir. Não, o que eu queria comentar na verdade é que a gente teve um caso que que foi muito chocante também, que foi daquela francesa que durante décadas era dopada pelo marido, e homens iam lá, abusavam e ele filmava e toda essa coisa. E essa semana nós tivemos a deflagração de uma operação da Polícia Federal aqui no Brasil, também de homens que participavam de uma rede internacional, também dopavam mulheres da sua família, do seu convívio, sobrinhas, filhas, irmãs, vizinhas, para fazer exatamente a mesma coisa. E ainda na linha do feminicídio, tivemos o caso de Santa Clara do Sul, que é próximo a Teutônia, que é o espaço nosso espaço de fala neste momento para o mundo, e onde a situação se tornou tão violenta a ponto de também mais um homem perder a vida, né, um ex-marido, e também resultando no final no suicídio do autor, e apenas um sobrevivente, além da criança, exposição que uma criança sofreu, né, nessa situação. Então, o quanto a violência está estampada na nossa cara, assim. O que me chamou muita atenção nos últimos tempos é que juízes não estão classificando como feminicídios, apenas como homicídios. Essa é a coisa, acho que assim, mais escancarada, que mais tem assustado. Quer dizer, feminicídios claros não estão sendo classificados como feminicídios, apenas como homicídios. Por quê? Porque a pena é menor. Então, o cara, um caso desses que foi condenado a 9 anos, né, com todas as coisas que vai diminuir a pena dele, vai ficar preso 2 anos.
E é um caso, e não é um caso só. E dentro dessa sido recorrente estatística, isso. dentro dessa estatística do Rio Grande do Sul até o momento, eu me recordo de um dos casos, não vou saber as características, onde a mulher tinha buscado a medida protetiva, teve toda uma situação estava com a medida protetiva, o assassino foi visto na redondeza, na proximidade da casa dela, um vizinho avisou, ela foi até a polícia, buscou, o cara foi preso e foi liberado, não foi mantido, flagrante dele, e ele acabou executando ela. Então, assim, respirem, né? Pois é. Escutando vocês falar, eu me calei aqui porque, como a Cláudia disse, é um tema que... Pesado, mexe. Porque, assim, nós temos filhos, né, nós temos amigos, amigas, e como é que a gente olha para a sociedade, né, e que tipo de sociedade a gente pode fazer, não é fazer, apoiar a ser, eu acho que esse que seria o termo, pensando, né, que a gente não dá valor à vida. Porque isso é banalizar. Né? Se a gente parar e pensar, é banalizar. O meu querer, o meu desejo, o que me incomoda é superior a eu respeitar a vida do outro. Né? Como então, se eu não estou bem, o outro, no caso a outra, não precisa viver mais. A vida dela perdeu o sentido. Só se vai ela não viver, atende eu é que autorizo a minha viver. necessidade. Pode se ficar né? comigo. E daí, eu acho que isso aqui conversa muito com um tema do podcast anterior, que é como é que a gente lida com o que eu não posso ter. E a gente não vai poder ter tudo na vida, porque não é sobre posse, é sobre, às vezes, o tempo, porque tem coisas que a gente não controla, é sobre as pessoas que tu não vai poder manter elas para sempre em outro lugar, porque somos simplesmente mortais, é sobre questões que tu não vai conseguir dar conta de alguns conhecimentos, porque a gente não consegue saber de tudo. Então, como é que a gente lida com o que tu não pode ter, né? Sem que aquilo possa se tornar tão insignificante a ponto de tu definir que vai deixar de existir. E além da cultura machista, o lidar com as emoções, né? Eu estava lendo, dentre os conteúdos aí, muitos que foram me alcançados, historicamente, né, as mulheres foram chamadas de loucas, de histéricas, de descontroladas, rotuladas como irracionais, dominadas pela emoção. E qual é o cenário que a gente vê hoje? Homens, né, que matam mulheres porque eles não conseguem gerenciar a sua raiva, as suas emoções, mas são elas que são as descontroladas. Essa semana eu vi um vídeo e era um homem falando, que eu acho legal que os homens falem sobre isso, e ele dizia assim: ai, as mulheres, elas são muito emocionadas, né? Nossa, elas são super emocionadas porque, veja bem, né? Elas não conseguem controlar direito as emoções. Porque são elas, né? São elas, né? Que quando estão no trânsito, começam a se xingar e brigar porque um acelerou. São elas que se dão tiros em si, que buzinam, que partem por ignorância para dar soco. Não. São elas, quando o cara termina, vão atrás na casa e executam. São as mulheres que são descontroladas e muito emotivas, né? Bem irônico e bem certeiro, é isso. Exato. Quando a gente no trabalho não consegue uma promoção ou um projeto mais ousado, porque as mulheres elas não conseguem controlar. Primeiro que é comprovado cientificamente e neurologicamente que isso não é verdade, mas se criou toda uma história em cima disso para deslegitimar a nossa postura, a nossa irritação, a nossa vontade de mudança, a nossa indignação com as situações. E promover, assim, o livre-arbítrio para o homem, porque afinal de contas, e eles lembrando podem. que emoção não se controla, né? Emoção a gente a gente controla e As tem ações. o dever de olhar sobre o que a gente faz a partir do que sente, né? Então, a raiva de um homem ao ser traído, ao ser colocado diante de uma situação para a qual ele não se sente preparado, essa raiva ela é legítima. Sim. Assim como da mulher, independente de gênero. Agora, o que eu faço a partir disso, aí é outra história. A gente tem que aprender a gerenciar as emoções, né? O gerenciamento das nossas emoções é uma coisa fundamental para o nosso amadurecimento, né? Agora, aí vamos voltar de novo na educação dos meninos, né?
que é uma coisa bem delicada. Muitas vezes se diz assim, mas são as mulheres que educam as crianças. Ué, por quê? Não, Por quê? a ausência de um pai na educação já é uma educação. Exatamente. O que está ensinando? Qual o referencial de homem que o menino tem? Por que o pai está ausente? Não é? Por que o pai educa com ausência? Por que o pai não educa com amor, com carinho, com presença, com orientação, com palavra? Onde estão os pais na educação dos meninos? Uma mulher sozinha não dá conta de educar o mundo inteiro. As mulheres não dão conta da responsabilidade de educar o mundo. Elas precisam dividir a responsabilidade com os homens. Os homens têm filhos, eles precisam educar os seus meninos para não praticarem violência, para praticarem amor e, enfim, orientar. Então, é insuportável o argumento de que são as mulheres as responsáveis. Sim, elas são corresponsáveis, né? Agora, não é possível porque o menino, ele também é educado pelo padrão que ele enxerga na sociedade. É o padrão masculino que é vigente na sociedade que educa os meninos, para o bem ou para o mal. E sempre a responsabilidade recai sobre a mulher. Assim como nesse caso, em que a sociedade, boa parte da sociedade, culpa a mulher pela traição que gerou as consequências, ao invés de culpar o assassino, assim, na educação o que acontece? As meninas são ensinadas que não podem usar roupa curta para não estimular os meninos. Ou seja, não são os meninos que precisam aprender que não têm controle sobre o corpo de ninguém, que não têm o direito de tocar o corpo de ninguém. Não, é as meninas que são as responsáveis por não despertar nenhum tipo de sensação que possa, ou seja, elas são responsáveis se acontecer alguma coisa. Estou sendo irônica, né? Por favor, se alguém faça um recorte dessa minha fala, porque, de fato, é isso que a sociedade ensina, né? Eu não estou defendendo que devam usar roupas curtas, mas, assim, o que as meninas escutam é isso, e o que os meninos aprendem na defesa deles é isso, né? Mas ela usa esse short, né? Então... Vamos supor que os homens sejam instintivos. Até isso começa por ali, isso, né? Vamos supor que os homens fossem mais instintivos que as mulheres. Mas nós somos humanos, nós temos inteligência e razão. E o nosso papel é controlar o nosso instinto, organizar as nossas emoções. Isso é um aprendizado, ele é fundamental. E aí eu quero voltar numa coisa bem antiga, né? Eu queria tanto fazer uma piada agora. Da educação nas escolas. Lembram quando se tentou inserir nas escolas educação de gênero e sexualidade? Isso foi banalizado, criticado, ridicularizado, proibido. E aí a consequência é essa. Porque a gente precisaria estar educando meninas e meninos nas escolas desde muito cedo sobre o próprio corpo, né? Sobre o que é proibido e o que não é, que tu não pode botar a mão na outra pessoa, o que tu tem que tratar, o que é amor, o que é carinho, o que são gestos que são importantes, que cuidados as meninas, os meninos devem ter com o próprio corpo, como lidar com as emoções, você pode sofrer, chorar, menino pode, menina... Todas essas coisas muito simples, elas precisariam fazer parte do aprendizado. Gente, por quê? As crianças não aprendem isso em casa, porque os pais e as mães também, na maioria das vezes, não sabem como ensinar, qual é o caminho. Então, E muitas vezes não são exemplo e não são referência de um comportamento próximo de um ideal que não provoque a realidade em que vivemos. Então, o padrão que as crianças têm em casa, muitas vezes, ele é bom, ele é violento, como referência de orientação sobre como eu sou mulher, ou homem, ou casal. Então, se a escola fizesse esse papel educativo, a criança ia ter uma outra oportunidade de escutar e de pensar. Imagina se as crianças compartilhassem algumas coisas de como são na casa delas. Mas isso tudo, claro, pedagogicamente, né, pensado. Porque se a gente for olhar, né, pensando nessa perspectiva de compartilhamento, a gente sabe, e eu sempre digo, não dá para a gente não olhar para isso, que é a realidade, né, da maioria das pessoas que estão numa situação de precariedade, vulnerabilidade,
se elas forem compartilhar o que elas vivem, é assustador. É assustador. Mas é a realidade que a gente vive na sociedade, né? E a gente, quando trabalha com famílias, a gente sabe que realidades que a gente escuta. Teve uma situação que eu nunca vou me esquecer, que de um projeto que estava trabalhando com adolescentes, e daí eles tiveram uma interação dentro da sala, e um dos alunos disse, mas na minha casa é muito natural, se tem meninas lá, a gente pode, aí ele usou a expressão, a gente pode ter relação com as meninas. Gente, isso é terrível, e assim, né, aqui no nosso entorno, e isso fazia parte da rotina deles, meninos, meninas podiam, né, é que nem tu diz, é questão do instinto, mas não foi ensinado diferente. Né? E provavelmente quando ele se deparar com uma outra mulher na rua, ele vai achar que é dessa mesma forma que ele vai se relacionar com uma outra mulher. Ele era um menino. Como assim tu pode dizer que não? Né? Porque, como assim? Porque é a realidade dele, né? E eu acho que esse é o ponto. Quando a Nete fala, né, da educação sexual na escola, que foi banalizada, eu sempre penso assim que, às vezes, os projetos são fantásticos, maravilhosos, né? Mas quando eles não traduzem a realidade, né, do que eles vão atender, as pessoas fazem entendimento diferente. Porque o que acontece? Nós não somos uma sociedade que aprende a falar de sexualidade, de sexo. Isso tem tabu, tem pudor. Então, quando tu quer trazer isso para crianças, a gente sempre, o imaginário, principalmente às vezes do adulto, que é quem cria isso, pode ir para essa perspectiva. Se eu não fui educado para falar sexualmente, como é que eu vou largar na mão de um professor para que ele tenha que dar conta disso, se às vezes ele nem dá conta da sexualidade dele, né? Então, eu acredito que seja extremamente necessário falar, mas a gente também tem que entender qual é o caminho que nós, enquanto pessoas, ainda precisamos. E de onde as pessoas partem, né? Que são de lugares diferentes. Porque a gente muitas vezes aqui, como mulheres, num espaço de fala que aborda temáticas do contexto feminino, que defende mulheres, que traz a perspectiva de mulheres, muitas vezes escuta, as mulheres se vitimizam, as mulheres ficam de mimimi, mas assim, o julgamento social, ele recai em diferentes circunstâncias, sempre sobre a mulher. Agora, nesse caso do homem que matou os filhos, não se julga o homem que é um assassino dos próprios filhos, mas se a mulher dele tivesse feito um aborto, ela seria culpabilizada por conta de tirar a vida de um ser, e este homem, como pai, não seria responsabilizado pelo mesmo aborto. Então, assim, é sempre a mulher. As temáticas se cruzam e é sempre a culpa sobre a mulher. 150 milhões de vezes pesquisado na internet como matar uma mulher sem deixar rastros. 163. No ano passado. No ano passado. 163 milhões de buscas. O que é isso? É tão eu não sei nem usar a palavra, porque na realidade, assim, tudo que eu pesquiso na internet tá ali, certo? Então, assim, eu até tenho medo do que eu falo perto do meu celular, assim, se fosse em tom de brincadeira. Então, quantas pessoas deixaram nem pesquisaram, mas pensaram? Se todos esses pesquisaram, quantos pensaram e nem pesquisaram? E aí se confunde muito a questão do amor, né? Entre as muitas coisas que eu li nos últimos dias, eu amo o assassino que diz que ama os filhos. Eu acho duvidoso. Ele odeia, ele é cruel. Eu li um texto, assim, muito realista, eu gostaria de dar o crédito, mas, assim, ele foi da... Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou trazer a ideia. Justamente não se reconhece a violência nesse homem. Esse homem, ele sente ódio, ele odeia, ele maltrata, ele é cruel. Não, ele ama os filhos. É como Cara, se conviver com a mãe, aceita, a sociedade fica quieta. Como se conviver com a mãe fosse um sofrimento. A partir do momento que ele escolhe não viver, que a gente já vai falar de suicídio, né, também é uma coisa terrível, mas ainda é uma escolha que está impactando num primeiro momento ele. E se ele tivesse cometido suicídio e deixado os filhos também seriam impactados por isso, a ex-mulher também seria impactada, a família. Mas para além disso, que já seria terrível, ele escolhe não permitir com que os filhos vivam,
né? Sigam. E daí a leitura que eu faço em relação quando a Luciana traz essa questão do amor, é que é o seguinte, eu não posso amar algo que não existe, não está no meu controle. Então eu termino com isso mesmo. Né? Não sei se vocês já viveram isso, ou já viram crianças brincando, mas é mais ou menos assim, a gente está brincando de montar castelinho aqui, né? Daí eu não gostei da brincadeira, eu vou lá e termino com o castelinho. Né? Você vai montar aquelas pedrinhas, sabe? Que a gente vai montando, cada um põe a sua, e daí eu não gostei porque não tá do meu jeito, ou era a minha vez, mas a NET sem querer passou e usou, e eu já fiquei brava com aquilo, eu derrubo o castelinho. Ou seja, a gente termina com a brincadeira. E daí quando tu fala de 163 milhões de consultas, eu acho que entra para aquele outro lugar da banalização. As pessoas estão achando que talvez isso, e daí eu tenho que cuidar das pessoas, porque também a gente não pode generalizar. E eu fiz uma conta que depois eu quero compartilhar com vocês aqui, então não dá para generalizar. Mas tem um ponto que é importante a gente saber assim, que talvez as pessoas estão olhando para isso de uma forma tão distante da realidade delas, né? E que daí essa pesquisa se torne algo possível, tá? Mas vamos ver do que essas pessoas estão falando. Então, assim, não dá para, nesse ponto, não dá para aceitar uma pesquisa que cresce, uma pesquisa que continua acontecendo. Tem que saber. E se as pessoas que fazem esse tipo de pesquisa soubessem que tivesse algum tipo de punição, algum tipo de controle sobre isso, elas iriam evitar fazer esse tipo de pesquisa. Sabem que quando eu morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte, meu marido ele tinha uma atuação numa ONG que trabalhava com homens agressores, né? E essa ONG trabalhava com grupos de reflexão de homens enquadrados na Lei Maria da Penha, e eles precisavam cumprir enquadrados, ou seja, eles, né, tiveram algum episódio, foram denunciados e tal, e então eles eram encaminhados para um grupo de reflexão. E eles tinham que fazer um processo ali de 16 encontros num grupo de 16 homens, era algo assim. E caso eles faltassem no encontro, então eles tinham que, enfim, cumprir a mais, né? Não era 4 meses, digamos, eram 16 encontros. E claro, eles recebiam, era feito um relatório no final do processo, né? Porque o grupo era assim, tinha gente entrando, gente saindo, gente no meio do processo e tal. Não era um grupo que iniciava e terminava junto. Não, tinha homens em diferentes momentos do processo. E era feito um relatório no final, era encaminhado para o juiz, que então decidia, deliberava, porque se houvesse progressão no comportamento daquele homem, uma melhora, uma mudança significativa, isso tinha que se mostrar ao longo daquele processo. Ou seja, aquele homem ele tinha que se esforçar muito para mudar, ele tinha que dar notícia da sua mudança, né? E isso tudo era registrado, né? E era muito interessante porque os caras chegavam e eles diziam, geralmente assim, no começo a postura era assim de uma prepotência, não, porque eu só dei um beliscão, eu só dei um empurrão, e a mulher tinha entrado no hospital com a cabeça rachada, né? E só que o que o grupo faz, né? O grupo, ele vai socializando os outros homens vão trazendo esse homem para a realidade, né? Claro que ali sempre tinha um casal, um homem e uma mulher, uma psicóloga, no meu caso o meu marido é sociólogo, que faziam, né, a mediação, né? Mas era interessante que uma das coisas que o Adilson contava era que o cara entrava e ele dizia, não, era aquela prepotência, assim, eu só dei um beliscão, uns empurrão, e os outros homens, então, já iam dizendo, não, pode falar logo a verdade, porque eu, quando cheguei aqui, também dizia que só dei uns empurrão. O que tu fez? Né? O que tu fez? Era o confronto homem a homem, e aí naquele processo, o que os homens tinham que fazer? Reconhecer a sua violência. Contar a sua história de violência na vida sofrida, pessoal, muitas vezes. Falar de sofrimento, do seu sofrimento. Contar como eles tratam as mulheres, o que eles pensam das mulheres, como eles veem as mulheres. Aprender a falar, que era uma das coisas básicas do grupo, porque os homens não falam de si, e no grupo eles tinham que falar 16 encontros, eles tinham que falar de si. Uma outra coisa que os homens tinham que fazer ali, que é quase banal, ouvir. Né? Tinha encontros,
Se você não falava num encontro, vamos supor, você tinha que ficar 2 horas ouvindo outros homens falar e respeitar e ficar quieto. E você tinha que chegar em casa e você tinha que mostrar e trazer e se esforçar naquela semana para... E aí o que os homens contavam, eu lembro de uma coisa e outra, assim, que um homem e outro, né, dizia, assim, um disse uma vez, olha, eu acho que isso aqui devia acontecer no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em cada bairro tinha que ter um grupo desse, porque isso salvou minha vida, né? Ou um homem dizendo assim, eu e a minha mulher, a gente nunca conversava, a gente não sabia conversar. A gente entrava em casa, cada um ia para um lugar, ia assistindo TV, ia olhando o celular, a gente comia, a gente estava ali, era o básico, mas a gente não conversava, eu não sabia conversar. Aqui eu aprendi a conversar. E aí o outro dizia, sabe que semana passada eu e a minha mulher saímos, nós fomos lanchar lá num lugar, a gente nunca saía juntos. Então veja só, o que me chama a atenção é que os homens, os meninos, os homens jovens, os homens adultos, eles precisam reaprender coisas muito banais e básicas, que eles não aprenderam do modelo de outro homem. Ouvir, conversar, respeitar a opinião do outro, né? Demonstrar, ter gestos de carinho e de afeto. Então é realmente uma reeducação que a gente precisaria fazer na sociedade para reeducar meninos, meninas, para uma nova relação que implica numa relação de gênero para trazer mudanças na sociedade, porque aqui a gente está falando de matança de mulheres. E Anete, eu creio que a gente não pode encerrar esse papo sem falar de um ponto muito importante que eu creio que a tua contribuição vai ser muito expressiva nesse sentido, pela tua formação enquanto psicóloga, que é alertar as mulheres diante dos sinais. Por quê? Porque nenhum homem é bom, é maravilhoso, ama e em questão de 30 segundos se torna um assassino do dia para a noite. Há traços culturais, há traços de comportamento, há sinais do dia a dia, há verbalização, tom de voz, gritos, brigas, há situações anteriores que podem indicar para uma mulher, para uma jovem, que aquele ser talvez possa piorar neste cenário. Poderia trazer, assim, alguns E antes da Anete, desculpa, mas eu acho que quando a Luciana traz esse ponto que existem sinais... não é para culpar as mulheres, não, né? Não, isso, justamente isso. Mas é num sinal assim, do que a gente pode fazer daqui para frente. Para o futuro. Para o futuro. Porque daí eu fui olhar para números, né? A gente olhando a população que a gente tem no Brasil, e fui fazendo algumas contas. Mas assim, o número que me chamou a atenção, nós tivemos em 2025, se os números estiverem certo, algo em torno de 1.464 feminicídios. Mas este número é grandioso. É o de registros. Como feminicídios. Precisa considerar que esse número foi mais inferior. Só que daí tem um número que este número eu acho que é o ponto aonde a gente tem que olhar, que talvez passe ali pela pesquisa de como matar mulheres, que registros também, 3,7 milhões de mulheres sofreram violência doméstica. E para mim é nesse número que se precisa trabalhar, porque isso é o que a Luciana está trazendo, que é assim, existem sinais, e é esses sinais que a gente tem que estar atento, é como é que a gente pode mobilizar uma sociedade, e daí quando fala das rodas de conversa de homens, sim, como é que a gente gera espaço, porque os homens que não pactuam disso, como é que eles podem participar e ajudar nesse processo de conscientizar homens que entendem a violência como algo normal. Então, eu penso que o que a gente também precisa é fazer isso. Como é que a gente se emparcera para chegar num resultado e que esses números não se transformem em feminicídios? Né? Que tem, como a Anete disse, tem números que não são notificados, ou que podem ser, né, as situações que podem ser mudadas. Mas este número é um número que impacta. 3,7 milhões de mulheres sofreram, né, violência doméstica. E a que nível essa violência? Quantas delas estão com marcas, talvez só não morreram? Detalhe, só não morreram. Cláudia, ainda. Não, o que eu ia dizer, na verdade, era para introduzir talvez o que tu fosse falar, Anete. Nós 4 aqui, em algum momento vocês já ficaram com medo de algum parceiro que vocês tiveram na vida?
Eu já fiquei, não de um parceiro, mas em alguma situação, Diante de um homem. diante de um homem, eu já fiquei com medo. Também. Já De tiveram homem, medo. não de parceiro, mas... Diante de homem, sim, não de parceiro, mas também muitas vezes analisando até que ponto um ser humano pode ir, observando uma pessoa que é agressiva, que é violenta com as palavras, com as atitudes, com os seus valores e pensando o que falta para esta pessoa se tornar efetivamente violenta também na expressão física. Tá, e aí a gente já entra numa outra questão também, que é a violência psicológica, que ela também é uma violência. E, de alguma forma, essa violência do tom de voz, da expressão facial, do movimento corporal, do bater na mesa, daqui a pouco chutar alguma coisa, todos esses sinais que pode ter nunca tocado em ninguém de vocês ou em alguma mulher, e aí por isso que eu tô falando sobre isso, para introduzir aquilo que tu vais falar, também são sinais. Sim. São sinais porque eles dão um recado para nós, o recado de que o nosso não cumprimento de alguma coisa, a nossa não concordância, a nossa não subserviência total vá originar um processo de violência física. Ou seja, em miúdos, isso também é uma ameaça. Aí que começa. Então, assim, todas nós já fomos ameaçadas. Sim. Sabe? E olhando em retrospectiva, eu reconheço ameaças que no momento eu não percebi que eram ameaças, mas eu não percebi conscientemente, mas o meu corpo e a minha conduta mudaram em relação a essa pessoa, porque sim, eu passei a temer as atitudes dela. Olha, eu acho que por aí começa. Tem muitas coisas aí, estou pensando muitas coisas, né? Mas a ameaça, ela começa com uma palavra-chave é controle. Controle. Essa é uma palavra-chave nos relacionamentos. Começou a controlar tuas redes sociais? Começou a controlar Tua o roupa? jeito que você se veste? Com quem fala? Com quem fala? Se você tem amigos, você não pode mais sair com esses amigos ou amigas? Se você fala demais com sua mãe? Até isso, tudo é isso faz parte. A roupa que você veste, já falamos, né? A palavra, o ciúme é um dos grandes agravantes. O modo como você fala, eu já escutei tantas coisas. O modo como você fala é criticado, o modo como você se veste é criticado. Se você fala demais com sua mãe é criticado. Se você tem amigas e encontra muito com elas é criticado. Se você fala com outros homens mais ainda, controlar com quem você fala. Dizer assim, eu escutei isso faz poucos dias. Eu não consigo imaginar não ter você. Nossa, Esse aí é perigoso. não ter. Meu Deus. Esse é Eu não perigoso. consigo imaginar não ter. Isso foi falado, veja só, por um homem muito carinhoso e amoroso, mas assim, ele é um controlador sutil, obsessivo, mas é muito sutil, de modo que a mulher não perceba. É isso mesmo. Né? Agora, as mulheres sofrem, vejam só, gente, de novo, a gente há pouco estava falando e me vem à mente quantas mulheres são perseguidas no trabalho, ameaçadas, elas precisam se relacionar com um superior ou com um colega que senão vai ameaçar, ou que são enquadradas. Eu já fui enquadrada no trabalho, já fui enquadrada, assim, tu me perguntou, já fui enquadrada no trabalho numa situação assim, olha, ou você deixa de fazer aquilo, mas no sentido de uma ameaça né? Mas eu estava fazendo algo muito cara de mulher, né? Pesquisa muito de mulher, né? Sobre violência, sobre questões, né, de gênero e tal. Então, assim, eu acho uma palavra importantíssima é controle. Toda mulher que percebe que o cara tá com muito ciúme, que ele tá controlando o dinheiro, ou as coisas que ela fala, onde ela vai, o que ela veste, isso são sinais muito delicados e muito perigosos.
né? As mulheres muitas vezes não têm dinheiro, porque é o homem que controla todo o dinheiro. Eu digo hoje para as mulheres, você tem uma conta, você guarda dinheiro, você tem dinheiro. E quando elas me dizem não, eu digo para elas, guarda dinheiro, porque os homens têm dinheiro. Os homens guardam dinheiro. Eu já vi tantas mulheres gastando todo o dinheirinho dela com os filhos, com a casa, com as roupas, e o homem guardando todo o dinheiro, né? A Rita Laura Segato, que é uma antropóloga das mais importantes hoje, que, enfim, viveu muitos anos no Brasil, é da Argentina e tem uma influência e um reconhecimento muito grande mundo afora. Ela fez uma pesquisa muito importante, e com isso eu quero responder uma parte, Luciana, da sua pergunta. Ela fez uma pesquisa muitíssimo importante que saiu num livro chamado de As Bases Fundamentais da Violência. Os fundamentos da violência. Não é exatamente esse o título, mas é isso. E ela fez uma pesquisa com homens condenados por estupro para entender o discurso e o argumento desses homens. E o que mais surpreendeu nessa pesquisa é que os estupros não aconteciam com base no desejo sexual. No controle, poder no mínimo. Exatamente, com base no controle, porque a mulher era, exatamente, posse, controle, porque era estuprada aquela mulher que ia para o trabalho às 6 da manhã, aquela mulher que se diz que ela não se veste, ou aquela mulher que está ganhando o dinheiro dela, está trabalhando. Então, assim, então a violência, não só o estupro, a violência é um forte sistema de controle das mulheres. A violência funciona como um sistema, por isso ela não pode ser individualizada. Ela é um grande sistema de controle que tenta colocar as mulheres no lugar delas. E para isso faz o uso da violência, do estupro, da matança, enfim, do abuso, do constrangimento, de todas as armas. E veja que coincidência, que a gente vive um momento cultural onde as mulheres têm cada vez mais autonomia. Inclusive, uma das coisas que no momento se diz, por que tantas mulheres na menopausa estão saindo de casa? Que é a idade onde as mulheres têm autonomia, elas não querem mais aquele modelo de relacionamento, elas estão saindo. Então, a gente vive um momento social onde cada vez as mulheres ganham mais autonomia e cada vez mais está se matando mulheres. Essa tua reflexão me lembra de algo que eu li que fez muito sentido para mim. O homem não mata por amor. Ele não mata porque ele amava aquela mulher. Ele mata por poder, por posse e outras coisas mais. Se o amor justificasse, né, pessoal? Agora meu filho vai sair de casa, né? Porque agora ele ficou adulto. Ou ele fica comigo, ou ele não vai para lugar nenhum. Aí eu amo ele, por isso que eu vou matar. Gente, não faz sentido, não tem contexto nenhum em que tu dizer que tu ama alguém, matar. Aliás, talvez o único contexto em que isso faria sentido seria uma pessoa muito doente implorando para a eutanásia. É o único. Porque, e ainda assim... É de se pensar. Né? Gente, quando você ama alguém, o que você realmente quer? Que a pessoa seja feliz. É isso aí. Não é ela do seu lado sofrendo. Não é isso que você quer. Então, se você tá querendo que a pessoa do seu lado, é controle, é poder, é posse, não é amor. São coisas completamente diferentes. Precisamos urgentemente pensar em escolas, em famílias, em igrejas, enfim, das diversas tradições religiosas, a gente possa pensar em outros processos de sistema de educação, mas a gente precisa reeducar a sociedade, porque senão está tudo perdido, digamos assim, né? Está muito delicada a situação, né? Há muitos homens, eu acho que... Vocês viram que a última... recentemente agora saiu, diante do Dia Internacional da Mulher, o governo lançou uma... Relatório? Uma propaganda, né? Propaganda Campanha. não, como é que chama? Uma campanha. Que tem como homens, não é? Tem homens como protagonistas da fala, né? Porque, e isso é uma coisinha importante, acho que o nosso... De homem para homem. De homem para homem, por que se analisou? Que mostrar e sempre de novo as mulheres com o olho roxo, né? Mostra a fragilidade das mulheres. Mostra a fragilidade. E que então, nessa campanha se mostra mulheres falando
com autoridade, com força, e se mostra homens falando. São estudos feitos em outros lugares do mundo também que inspiraram essa campanha a dar um outro tom, né? Então é algo também interessante, né? Eu e a Luciana, a gente comentava ontem à noite e eu falei para ela uma situação que eu vi para ver como essa questão está entranhada do papel que a mulher tem, que quando o cara é preso por estupro, por exemplo, ou, né, por alguma violência contra a mulher, o que dizem desse cara? Ele foi preso, então agora ele vai ver como é que é, porque lá ele vai ser a mulherzinha. O que eles estão falando da mulher, que é ser mulherzinha? É ser violentada. Ou seja, é realmente isso que funciona na cabeça deles. A multiplicação da violência. Gente, como a gente encerra essa conversa? Não encerrando, sabe? Deixando a conversa aqui, os pontos todos, deixando a bola quicando, né? Olha, meio de luto, eu tenho que dizer. Eu fico meio de luto, assim, sabe? Porque não era para mais. 2026. Nós sentimos a morte de todas essas mulheres, estamos sendo ameaçadas. A gente é ameaçada. 2026 e nós temos que estar falando sobre isso. Era para nós estar falando sobre chocolate que não engorda, né, gente? Era pra gente estar falando sobre né, o sol que não queima mais a pele. Carnaval, soluções para problemas de verdade e não problemas que nós estamos criando. É isso. Era para nós estar falando assim que as pessoas poderiam andar peladas na rua, que ninguém, assim como os índios, né? Andar pelado no meio da sociedade, que ninguém ia tocar em ti, porque isso não tem nada a ver com ninguém. Mas a gente está falando aqui que a gente tem que lutar para sobreviver. E o pior, né? Ficar atentas com todos os homens das nossas relações. Porque um pode estar querendo me matar, o outro pode estar querendo me estuprar, o outro pode estar querendo me dopar para fazer um vídeo para mandar para não sei quem. É isso. Confia-se em quem? Não é mais quando eu vou no posto de combustível abastecer, ou se eu vou num bar pegar alguma coisa. Não é nesses lugares mais que eu fico constrangida. Muitas vezes é dentro de casa. É em casa que eu fico constrangida e com medo. Sabe o que é lamentável? Que se gera essa sensação tão ruim com relação aos homens. Né? E nesse sentido, acho que os homens devem ser conclamados a virarem o jogo contra eles, virarem o jogo a favor deles eu acho mesmos. que é a favor, que é a gente que eu falei antes. precisa de homens que se posicionem. Isso, que se emparcerar, porque se a gente conversa com... Né, tem homens que não validam de forma alguma, né, esse tipo de comportamento, não querem que isso esteja acontecendo. E que estão revoltados com essa situação. Com isso, né? E quando a gente conversa também com alguns, eu sempre digo assim, meninos, jovens, que acompanham isso, tu percebe assim a indignação. Então, por isso que eu sempre digo assim, a generalização é algo que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente põe aquela história, botar todo mundo na mesma panela. Eu gosto sempre de usar um exemplo da questão da generalização, hoje de manhã ainda usei ele, que eu tinha uma época que se usava assim, se usar uma expressão pesada, se negro não cagou na entrada, vai cagar na saída, desculpem o termo. Isso é uma generalização, então todos os negros vão fazer alguma coisa errada em algum dado momento. Todas as pessoas vão fazer alguma coisa em algum dado momento, não é sobre ser negro. Então, também nessa perspectiva dos homens, eu penso que não é que todos os homens concordem que o homem tem autorização para matar e tirar a vida de uma mulher. Né? Agora, o que talvez eles não tenham e que a gente precisa ajudar é a consciência do quanto é importante a gente falar sobre isso e eles também estarem atentos a esses sinais que talvez eles nem sabem que produzem. Até porque eles não sentem o medo que nós aqui expressamos. Exato. Mas ser parceiros nessa luta e sair da passividade é uma coisa que urge na sociedade. É aquela coisa de... mas não é ruim, eu não concordo, mas assim, o problema não é meu, eu também não vou ficar me metendo. É quase que essa... Os homens que antes a gente falou da racionalidade, né? Vamos lá, da coragem dos homens, eu desejaria que os homens tivessem mais coragem para se posicionar diante de outros homens em relação a esses temas. E o quanto é difícil para as mulheres se posicionarem, porque a gente julga situações em que a mulher é morta, mas quantas vezes nós calamos diante de situações que nós presenciamos
onde a violência se faz presente. Todos, exatamente. Nós que estamos aqui na mesa. A gente silencia, nós, exatamente, participamos dessa sociedade.